Obrigada. E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Vocês ainda estão animados? Vocês estão preparados para o after já? Não? Putz. Tem uns 3 aqui que estão. Bom, eu vim aqui falar do CI/CD para vocês, só para nivelar aqui o que eu vou falar. Eu queria saber quem já sabe o que é CI/CD. Uau! Eu não esperava por isso. E quem já trabalha com CI/CD? Legal, gente, muito bom. Bom, vamos começar me apresentando aqui. Meu nome é Geise Domiciano, eu sou desenvolvedora front-end na Polishop. E a Air Fryer funciona e a Flavor Stone realmente não gruda. As pessoas sempre me perguntam isso, eu já estou respondendo de adianto. E eu também sou mãe de cachorro. Essa aqui é a minha filha. Ela é fofa, é um pitbullzinho. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, G Domiciano eu uso para todas as minhas redes técnicas e Geise Domiciano para as redes sociais mesmo pessoais. Então vamos lá. Na verdade, eu vim aqui só falar de teoria com vocês. Eu quero falar como foi a minha implementação de CI/CD do zero, sem conhecer, só pesquisando no Google, qual foi o caminho das pedras, as ferramentas que eu pesquisei, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que pensar é quais dependências eu vou ter que aplicar, diferente do que eu trabalho hoje, para criar um projeto com CI/CD. Então, a primeira dependência vai ser um Kanban board, que é para você poder fazer o controle de tarefas. A segunda vai ser um Git centralizado, com algum workflow centralizado. Não dá para usar o feature flow ou repositórios aleatórios para componentização. Depois, e não menos importante, você vai precisar implementar testes, tá bom? Isso, inclusive, eu acho que é a parte mais crítica do CI/CD. E aí você vai precisar de um servidor para rodar o CI e um outro servidor para rodar o deploy. Beleza? Existe esse fluxo aqui, que ele começa na parte de planejamento. É como funciona de forma geral o CI/CD, é a forma que eu implementei, que eu usei para implementar. Então, tudo começa no planejamento. Eu não sei qual que é o pointer. Ah, achei. Então, aqui começa com o planejamento, onde você vai pegar o briefing no seu projeto, você vai definir quais foram as tarefas que você tem que fazer, e aí, depois que você já tem tudo isso definido, você vai começar a codar, você vai pegar, colocar isso no seu Git, e você vai fazer toda a parte de build do projeto. E então vocês podem ver que aqui, ó, o teste, ele é o único cara que tem a cor diferentona. Por quê? Porque, gente, esse cara é primordial dentro de um processo de CI/CD. E aí depois você tem o release, que é a parte de pacotinho, fazer o deploy propriamente dito no servidor, analisar a operação e, em seguida, você vai passar para a parte de monitoração. Por que você precisa de uma monitoração aqui? Porque, em teoria, tudo que vem desde aqui do build até o deploy e deixar a sua aplicação operando propriamente dita, ela não vai ter nenhuma interação humana, certo? Tudo isso vai ser feito de forma automatizada. Então, vamos passar por cada um desses steps. Eu vou falar quais foram as ferramentas que eu pesquisei e a minha opinião sobre elas, basicamente. Então, na parte de Kanban board, que é a parte de planejamento, você tem a ferramenta do Trello, por exemplo, que é uma ferramenta que muitos de vocês devem ter usado, é free, tem integrações com Git, tem integrações com GitLab, enfim, infinitas integrações. Tem o Jira, e ele é usado muito por empresas, ele tem 30 dias de trial, e ele é basicamente focado em empresas mesmo, e ele é da Atlassian, e tem o Pipefy. Com o Pipefy, ele tem integração com o Slack, com o GitHub já. E eles, inclusive, eles dão 5 boards, né, gente? 5 boards free. É isso, pelo que eu pesquisei. E eles não atendem só esse fluxo de Kanban, mas eles têm outros fluxos personalizados. Por exemplo, se você está trabalhando com Scrum, ele já tem lá um Kanbanzinho de Scrum. E se você está trabalhando, por exemplo, com Design Sprint, ele também vai ter lá direitinho a forminha de você trabalhar com Design Sprint. Depois que você passou por alguma seleção de Kanban board, você vai começar a codificar. E você precisa deixar esse seu código em algum lugar, porque você não vai usar underline backup ou underline old. Alguém já usou aqui também. Eu usei muito em agência. Então, a gente tem o nosso queridinho GitHub. Eu acredito que todo mundo tenha, isso é status agora na nossa comunidade. Tem o Bitbucket, que é usado por empresas, e ele é da mesma empresa do Jira, que é a Atlassian. E tem o novatinho, que é o GitLab. E eles se dizem muito mais do que Git, uma ferramenta de Git. Vocês vão ver daqui a pouco porque eu vou mostrar.
E aí você tem as ferramentas de build. O que são as ferramentas de build? São aquelas ferramentas que você usa para compilar o seu código, que é o que você usa para minificar os arquivos e assistir o CSS para gerar do SAS para CSS, desculpa, e etc. Então a gente tem o Grunt, com uma ferramenta lá 2012, 2013, todo mundo provavelmente usava. Tem o Gulp, NPM Scripts e o que a gente usa com React, obviamente, Webpack, certo? Acredito que todo mundo já esteja usando essa tecnologia. Passando a seleção de ferramentas de build, a gente chega nos testes. E aqui é a parte mais crítica do rolê. Por quê? Do rolê. Oh, é um fluxo, né? Vamos lá, o caminho. O que acontece? Nos testes, você tem 3 tipos de testes. Você tem os testes unitários, para se preocupar. Você tem os testes de end-to-end e você tem os testes de integração. Passando por cada um deles, vocês podem ver que tipo, os testes unitários, como o da Tchuca já falou, é da Tchuca, né? Não é da Tchutchuca, não. É da Tchuca. Tá certo. Como o da Tchuca falou, desculpa. Os testes são os testes que vão testar a entrada e saída de função. Então, vocês vão conseguir verificar se o que você desenvolveu está retornando o valor esperado dentro do projeto. Ou seja, 2 mais 2 tem que ser 4, se não for 4, está errado. Beleza? A não ser que você queira provar que 2 mais 2 é igual a 5. Opcional. Teste de end-to-end. Esse cara, ele é muito legal, porque ele é quem é responsável por testar a sua interface. Então, por exemplo, quando você for implementar esse teste, você vai se preocupar em saber se as interações com o usuário estão ocorrendo de forma correta, se elas estão certas, se o tamanho do botão está certo, se o over está acontecendo, se a cor está certa, se o tamanho do ícone está certo, entendeu? Então, você vai, basicamente, simular a interação do usuário dentro da sua aplicação. E esses testes aqui, eles são extremamente importantes para você não ter aquele famoso layout quebrado. Porque, muitas vezes, você não tem uma pessoa para testar a sua aplicação. Você não tem um tester. Na minha empresa, por exemplo, não tem. A gente não tem um tester. São todos os nossos códigos que fazem esse teste. E aí, uma vez que você tem todos os testes isso é importante. Você precisa testar, pensar no que o usuário pode fazer na sua aplicação. Porque, gente, usuário, ele vai tentar desbloquear um iPhone com porco-espinho. Eu não sei, os usuários eles fazem umas coisas malucas que a gente não entende. Mas tudo bem, a gente tem que testar por eles, certo? Então, pensem em todos os cenários quando vocês forem testar. Fazer teste de end-to-end. E aí, a gente vai passar para os testes de integrações. Qual a diferença do teste de integração para um teste end-to-end? Porque todo mundo fala muito, unitário, end-to-end, e é isso. E por que o CI precisa de integração? Porque você precisa testar todo o fluxo da sua aplicação. O que significa que, vamos falar num pagamento, por exemplo, você precisa garantir que o cara tem o produto no carrinho, que o preço está sendo mostrado de uma forma correta, que o desconto está sendo aplicado, que o cartão dele está sendo validado, e que o código ele está digitando da forma correta, as que são 3 dígitos, ou um Amex, acho que é um Amex que são 4 dígitos, que tem um diferencial. Então, você tem que considerar tudo isso de ponta a ponta dentro da sua aplicação. E são esses testes aqui que vão, de verdade, para o seu servidor de CI. Não são os testes unitários e não são os testes end-to-end, porque esses outros dois você vai rodar local. O que vai para o CI é isso aqui, e isso aqui que é importante. Você pode querer falar, eu só vou usar os testes de integração. Cara, só conta e risco. Eu recomendo você desenvolver os 3. Tudo bem? E aí, por que é tão importante a integração? Porque às vezes você fala, testei minha função, está funcionando, o seu coleguinha também. A porta não trancou, né? Ou a gente se depara com situações como essa. Quando você tem aquele... Está bloqueado, liberou, fechou. Vamos lá, fechou. Porra, é sensor de presença. Como assim, gente? Pronto, entrou no loop infinito. Aí você testou a interface. As interfaces funcionam, porque ela abre, ela fecha, com a presença do usuário. Beleza, você testou lá. Você testou o unitário. Abriu, fechou, legal. Mas você testou as duas juntas? Você não testou o fluxo. Você não testou o usuário entrando, saindo. Você não testou as duas integradas. Por isso que o teste de integração é importante. Tá? Não se esqueçam disso em momento nenhum. Assim. Essa é a parte mais crítica de todo o seu desenvolvimento. E eu já estourei meu tempo. Então, vamos lá. Para ferramentas de servidor de CI, a gente tem opções como o Travis CI, o Jenkins e o Circle CI.
E assim, além desses caras, a gente tem integrações próprias no GitHub, no Bitbucket, e no GitLab, que são as pipelines. Vocês já devem ter lido. Quem usa Bitbucket ou GitLab já deve ter lido alguma coisa tipo pipeline CI e tal. É esse cara que você vai configurar para poder fazer seu CI funcionar. Você vai criar um script lá, ele vai rodar NPM, gerar sua aplicação, gerar um pacotinho e falar, ó, tá pronto. Tá pronto para fazer deploy. Depois que isso está feito, você vai para o servidor de deploy propriamente dito. Esse servidor, você pode deixar ele hospedado numa DigitalOcean da vida. Você pode colocar ele na Amazon e fazer a integração dele com o Docker. E muito se fala de Docker atualmente, e realmente a ideia de container é muito boa. Você pega um negócio pronto, só joga seus arquivos lá dentro e vai funcionar. É mágico, gente. Isso aqui é mágico. Aí, passando essa parte de CI, e de CD, você fala, legal, eu tenho a minha aplicação aqui dentro do meu servidor, mas isso não significa que ela está no ar, porque eu não tenho um domínio. Então, você vai ter que se preocupar em ter um domínio, seja no registro BR, seja no Namecheap da vida, ou pegar um domínio no GoDaddy, e colocar isso no ar, disponibilizar, fazer toda a configuração de CNAME, etc. E depois disso, que você já tem isso no ar funcionando, vem a parte de load balancer. Alguém sabe? Todo mundo sabe o que é load balancer? Quem sabe, levanta a mão, porque eu perguntei, tipo, legal, vocês sabem. Que é o esquema de, eu vou ter duas máquinas com a minha aplicação disponível, e de acordo com o acesso dos usuários, vai ter uma terceira máquina intermediária que vai falar qual usuário vai acessar cada uma das minhas máquinas com aplicações. Basicamente isso, para quem não sabia. Então, para essa ferramenta, você pode usar tanto um serviço gratuito da DigitalOcean, quanto fazer a configuração do Nginx. Gente, essa configuração é difícil. Vocês não têm noção. Pelo menos para mim foi. Eu fui para a DigitalOcean. Primeiro porque era de graça, porque era fácil, era só apertar um botão. A parte de monitoramento, que é muito importante, porque nem nada do que eu falei aqui, você colocou a mão de verdade. A última hora que você colocou a mão foi no desenvolvimento de teste, se você parar para pensar. E dar o Git Push Master para poder rodar no CI. Então, a parte de monitoramento, a GitLab, a DigitalOcean, desculpa. A DigitalOcean, eles têm a parte de monitoramento do servidor em si, tipo CPU, memória, etc. Tem o Sentry, que ele faz a parte de monitoramento da sua aplicação e erros e tudo mais. Ele te manda uns alertas no e-mail, às vezes chega a ser até chato. Principalmente quando a sua aplicação não está testada e ela vai ter uns erros absurdos. Tem o New Relic, que também faz essa parte de monitoramento do servidor e monitoramento de requisições, e o Nagios, ou Nagios, eu não sei, cada um pronuncia de um jeito, que também faz essa parte do servidor de monitoramento. Então, tipo, são 4 ferramentas aí, são 4 opções. Aí, beleza, passou isso e, putz, tá, você me deu um monte de ferramenta, e como é que isso funciona no dia a dia, né? Como que eu vou escolher, como é que eu vou aplicar? Tem algum fluxo que eu possa, sei lá, ver caminho das pedras? Tem. Tem esse CI/CD aqui que eu implementei para uma aplicação React. Então, na parte de planejamento, como eu disse anteriormente, tanto o GitHub quanto o Bitbucket e o GitLab, eles têm mais funcionalidades além do próprio Git. Então, o GitLab ele tem o GitLab Board, que foi o que eu usei. É uma integraçãozinha bem simples lá, você consegue usar a parte dos branches e tudo mais. Então, obviamente, eu usei para Git o GitLab. Depois disso, veio a parte de build. Então, como a gente está usando aqui, o React tem Webpack e NPM para controlar script, etc. Parte de testes. Para testes unitários, eu escolhi o Ava. Ele tem uma sintaxe bem tranquila de trabalhar. E para testes de integração e testes end-to-end, eu estou usando o Nightwatch.js. Gente, esses caras, você consegue manipular até cache via teste. Isso é bem legal, geralmente, porque não é toda ferramenta que faz isso. Principalmente considerando o end-to-end, que é interação do usuário. E eles aceitam a S6 no desenvolvimento já das funções. Para servidor de CI, eu também selecionei GitLab Pipeline. Eles têm todo um fluxo, eles oferecem esse fluxo gratuito. E é muito fácil de usar, a documentação deles é maravilhosa. Para servidor, eu usei a DigitalOcean e Docker integrado. Eu peguei um Docker lá, um container que já usa Node, já está preparado para colocar uma aplicação React no ar. Para operação, para gerenciamento de domínio, eu usei a Amazon AWS, e para gerenciamento de load balancer, eu usei a DigitalOcean, of course. Tá de graça, gente. É óbvio, né?
Para monitoramento, a mesma coisa, DigitalOcean e o Sentry para testar só a minha aplicação na parte do front. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigada!